ver aqui. Então, boa noite, queridos alunos do curso de agronomia. Então, a gente vai começar essa nossa aula de cálculo agora. Então, eu fiz um rearranjo aí na nossa ementa, porque eu preciso desse conteúdo para o próprio andar do cálculo, para a física, para a topografia e para outras disciplinas e estruturas que vocês verão aí no futuro de vocês, né? Como futuros engenheiros agrônomos ou agronômicos, né? Dependendo de quem chama aí, para vocês. Então, eu vou começar com a parte de vetores e depois eu revejo com vocês gráficos de uma função, que aí é cálculo puro, né? Que eu vou precisar trabalhar com vocês, no caso gráfico de uma função. Então, deixa eu entrar aqui, eu estou tentando colocar aqui na tela, conseguir. Então, o que é que a gente vai começar hoje? A gente vai estudar vetores. Ah, professor, mas lá no meu ensino médio, eu vi vetores como conteúdo de física, né? No ensino superior, vetores é conteúdo de matemática, né? Da cadeira denominada geometria analítica. É óbvio que eu vou ter momentos aqui, isso aqui é tranquilo, sim, que eu preciso ter todas essas denominações aqui para a gente poder falar uma linguagem única de vetores, que, óbvio, você vem de uma escola que talvez não tenha estudado vetores, outro vem de uma escola que estudou vetores, outro vem que são dados de forma diferente, né? Então, vamos começar aqui. O que é vetor, na verdade? É um segmento orientado de reta. Então, eu não defini aqui ainda, mas o vetor é um segmento orientado de reta. Lembra o que é uma reta, né? A reta, no caso, óbvio, os desenhos feios que a gente tem aqui, eu tenho uma reta que a reta não tem início e a reta não tem fim. A reta não tem início e a reta ela não tem fim. Então, se eu pego uma reta, óbvio que eu tenho uma definição, se eu for na geometria lá no nível superior mesmo dos cursos de matemática, tem uma definição mais bonita de reta, né? Mas a gente pensa o seguinte, a reta é a menor distância entre dois pontos, né? Na verdade, se eu pegar esse caminho que liga esses dois pontos, aqui eu tenho uma reta aqui que não tem nem início nem fim. Quando eu ponho uma orientação nessa reta, aí eu vou chamar de vetor. Beleza? Beleza. Deixa eu... Pronto, clicar aqui. O que é uma reta? Na verdade, eu tenho uma reta R orientada, né? Uma reta R é orientada quando se fixa nela o sentido de percurso. Então, é esse sentido aqui de percurso que é a chamada reta orientada, considerado positivo e indicado por uma seta. Então, essa seta aqui vai me indicar o que esse segmento, na verdade, é a reta orientada. O sentido da flechinha é o sentido positivo. Então, o sentido da flechinha é o sentido positivo. O sentido oposto, aqui, é o sentido negativo. E uma reta orientada também tem o nome de eixo. Então, a gente precisa definir essas coisinhas, né? Só que o que é que acontece? Ao invés de pegar uma reta, eu vou pegar um subconjunto dessa minha reta, que eu vou chamar de segmento orientado. O segmento orientado, na verdade, ele tem início e tem fim, diferente da reta, que não tem nem início nem fim. Então, o que é que acontece? Um segmento orientado aqui é determinado por um par ordenado de pontos. Eu tenho o primeiro ponto aqui e o último ponto. Eu tenho início, vou botar aqui início, e eu tenho fim aqui. O início também é conhecido como origem. Então, o início também é conhecido como origem. E o fim é conhecido como extremidade. Então, o início e o fim, origem, extremidade. Se eu pego esse segmento e coloco uma orientação nele, feito eu fiz aqui numa reta, eu tenho um segmento orientado.
seria um segmento orientado de reta, né? Um nome mais comum, porque todo segmento é segmento de reta. Então, segmento de reta orientado, o segmento orientado de reta. Então, é a mesma coisa, eu tenho sentido aqui, esse lado aqui é o sentido positivo, para onde a flecha está apontando, e tenho do outro lado o sentido negativo. Aqui do meu segmento orientado, agora do meu segmento orientado. Aí vamos a algumas denominações rapidinhas, né? Um segmento nulo é aquele que o início e o fim é sobre o mesmo ponto. Na verdade, o início coincide com o fim. Então, segmento nulo, eu defini, é um ponto. Então, um ponto é um segmento nulo. O início e o fim estão sobre a lei, né? Coincidem, né? A extremidade coincide com a origem. Segmentos opostos, aí vamos lá. Eu esqueci de mostrar para vocês uma coisa que vocês aprenderam lá no nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio. Eu tenho um segmento orientado de reta. Extremidade, na verdade, origem, extremidade. Minhas retas, meus vetores feiosos, né? Porque segmento orientado de reta é vetor. Então, o sentido positivo eu sempre vou da origem para extremidade. Óbvio que a gente vai aprender a escrever assim, né? Vai ter a flechinha aqui em cima. E o segmento oposto é o que eu faço inverso. Eu começo onde é extremidade de um, mudo para a origem do outro e vice-versa. Ou seja, meu segmento BA, ele é o oposto do segmento AB. Então, tenho essa questão, né? A origem do AB é A e a extremidade é B. Do BA, a origem é B, a extremidade é A. Então, tudo tranquilo aí, até agora, né? Se eu quero saber a medida desse segmento, ou seja, o tamanho dele, pode ser em centímetros, aqui, né, na régua, pode ser em centímetros, pode ser em metros, pode ser numa unidade que a gente vai denominar daqui a pouco. Então, a medida de um segmento, como é que a gente vai escrever? Eu tenho um segmento AB. Então, eu quero saber qual é o tamanho de AB. Então, eu vou botar essa coisa aqui em cima, ó. Vou botar essa coisa aqui em cima. Essa reta, né? Para indicar que é um segmento de reta, como se tivesse o início e fim. Então, a medida de um segmento é o tamanho do segmento. Outro nome que vocês conheceram no estudo de matemática, geometria ou de física é o módulo. Ou módulo. Ah, apareceu aqui embaixo, né? Então, o que é que acontece? Comprimento, né, tamanho ou módulo. Então, medida do segmento é sinônimo de tamanho, é sinônimo de módulo. Então, o comprimento do segmento AB, eu vou indicar assim, AB. E o que é esse UC? É unidade inventada, para a gente não ficar falando centímetro, metro, milímetro, a gente denomina dessa forma. UC, unidade, o U é unidade, e o C de comprimento. Que a gente vai ver que como se fosse o vetor unitário. Mais tarde a gente vai tratar sobre ele. O vetor, aí mais tarde a gente entra nele, o unitário. Ou seja, o vetor unitário aqui vai me dar o quê? A medida do meu vetor completo, né? A medida do meu segmento. Então, vamos dizer que eu tenho essa unidade de comprimento desse tamanho dado aqui, U. Então, meu AB vale quantos U's? Cabem quantos U's dentro de AB? 1, 2, 3, 4, 5. Então, AB, a medida de AB é de 5U, ou 5UC. A gente vai começar a trabalhar com U, vai cortar esse C aqui. Unidade de comprimento, na verdade, vai ficar U. Então, AB vale 5U, que vai ser, como mais tarde eu vou denominar para vocês, o vetor unitário. Então, o segmento nulo tem comprimento igual a zero. Então, quando A coincide com B, ou seja, meu ponto, então AB é igual a zero. E em tamanho, AB é igual a BA, né? Um segmento orientado, ele tem o mesmo tamanho do seu segmento oposto, em tamanho. Então, AB é igual a BA, em medida de segmento. Para a gente continuar, para a gente chegar em vetores propriamente dito,
a gente tem que entender o seguinte, o que é que define um vetor? O vetor ele é definido primeiro como segmento orientado de reta, e esse segmento orientado ele precisa do quê? Do módulo, que é o tamanho que a gente viu aqui, a gente precisa do módulo, a gente precisa da direção e do sentido. Então vamos entender, né? Módulo é o tamanho. Beleza, ficou tranquilo. E direção e sentido? Direção é mais genérico. Então pensar que direção é mais genérico. Direção é mais genérico. Como assim direção é mais genérico? E sentido ele é mais específico. Ele é mais detalhista, mais detalhado, específico. Imagine que você conheça, você sabe, né, que eu tenho os quatro pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Ou seja, de leste a oeste, eu teria o quê? Como se fosse algo horizontal, né? Horizontal. Horizontal. De norte a sul, eu tenho o quê? Vertical. Vertical. De norte a sul é vertical. E o que não for norte e sul nem leste e oeste, eu posso chamar de diagonal. Então, tudo que não é norte e sul, leste e oeste, ou seja, se não for horizontal, se não for vertical, é diagonal. A direção é isso, é algo mais genérico. Então, se eu pego um segmento orientado de reta e ponho para cá, eu posso dizer, ele é horizontal, beleza. Então, qual a direção dele? Horizontal. E o que é ser mais específico? Eu tenho que indicar. Se a minha flechinha está para cá, o que é que eu vou dizer? Que o meu sentido é do oeste para o leste. Ou seja, o sentido leste. Eu posso dizer logo o sentido leste. A direção é genérica. A direção é horizontal. Mas qual é o sentido? Leste ou oeste? Minha direção é vertical. Mas qual é o sentido? Norte ou sentido sul? Aí eu tenho o seguinte, se minha direção for diagonal, aí você vai na rosa dos ventos, né? Então, vamos dizer, eu tenho essa diagonal daqui e meu vetor está para cá, né? Meu segmento orientado de reta. Então, qual é o sentido dele? Sudoeste. Nesse caso aqui, esse que eu estou desenhando aqui embaixo. Então, vai vir aqui, ó. Dois segmentos orientados não nulos, A e B e CD, têm a mesma direção se as retas suportas desses segmentos são paralelas. Para dizer que dois segmentos eles têm a mesma direção se essas retas elas forem paralelas. Beleza, né? Eu tenho a reta S, a reta R. Se R for paralelo a S, então a B e CD têm a mesma direção. É óbvio, como eu estou falando para vocês, direção é mais genérico. Essa reta daqui é paralela a considerar que RS. O que é que acontece? AB e CD têm a mesma direção. Mas CD é oposto a AB. Mas a questão de oposição vai para o sentido. A direção é genérica. A direção é genérica. Tanto que a gente, quando for escrever na forma vetorial, vai vir assim, como está no livro aqui. Ou seja, o vetor AB ele é paralelo ao vetor CD, ou seja, a reta R é paralela à reta S. Mesma coisa aqui, AB e CD são paralelas. E quando os segmentos de reta coincidem sobre a mesma reta, ou seja, se coincidem sobre a mesma reta, eles têm a mesma direção, é óbvio. O que a gente vai chamar aqui que eles são colineares, ou seja, estão na mesma linha, estão sobre a mesma reta, colineares. Aí vem aqui, ó, só se pode comparar os sentidos de dois segmentos orientados se ele tem a mesma direção, se eles têm. Então, uma coisa importante, botar aqui, né? Eu tenho esse segmento aqui AB. Aí eu digo que eu tenho o meu segmento CD aqui, que eu estou desenhando aqui. Aí eu posso perguntar, AB tem sentido oposto a CD? AB tem o mesmo sentido de CD? Eu não posso comparar. Eu só posso comparar dois segmentos de reta, que serão os vetores, né? Segmentos orientados de reta, se eles tiverem a mesma direção. Para dizer, AB está para cá, CD está para cá. Eles têm a mesma direção horizontal. Só que AB está para o leste e CD está para o oeste. Então, eles têm sentidos opostos. E dois segmentos orientados opostos, como eu tenho falado, eles têm sentidos contrários. Então,
Até agora está tranquilo, né? Então, vamos denominar agora segmentos equipolentes. Lembrar que equi significa igual. Aí tem o camarada, não, equi significa cavalo, né? Pode significar também, né? O equino, né? Para a gente saber, mas no caso aqui, equi é igual. Polentes é quando tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Ou seja, polente é que é tudo igual, né? Então, tudo igual. Tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Então, se AB e CD, vamos dizer que AB aqui tem um comprimento 3U. E CD também tem um comprimento 3U. Aí a galera, beleza, né? Então, AB e CD tem o mesmo comprimento. Beleza. Ou muda aí. AB e CD estão sobre a mesma reta, ou seja, tem a mesma direção. E a gente vai olhar a flechinha, estão no mesmo sentido. Então, no caso aqui, eles, A, B e C, D aqui são equipolentes. Aí, se acontecer o seguinte, né? Ah, mas a AB está para cá sobre um paralelogramo, né? E CD também está para cá. Aí, o que é que acontece? Se eles coincidirem exatamente do mesmo lado do paralelogramo, estiverem orientados para o mesmo sentido, então A, B e CD aqui também são equipolentes. Então, equipolentes, tudo igual. Módulo, direção e sentido, tudo igual. Então, dois segmentos núcleos são sempre equipolentes. A equipolência dos segmentos é representada pela letra tio. Então, AB, que a gente vai ver que vai escrever assim como vetor, é equipolente a CD. Algumas propriedades da equipolência, né? Propriedade reflexiva, que AB é equipolente a ele mesmo. Se AB é equipolente a CD, logo CD é equipolente a AB. Aí aquela, né, da lógica, né? Se AB é equipolente a CD, CD é equipolente a EF, logo AB é equipolente a EF. Então, são as propriedades da equipolência. Então, tudo isso que a gente viu aqui de segmentos orientados de reta, servirão agora para a gente definir o vetor. Que eu já venho falando, né? O que é um vetor? É um segmento orientado de reta. Ou seja, o vetor determinado por um segmento orientado a B é o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes a AB. Ou seja, eu tenho AB aqui. Todos os outros segmentos orientados que são equipolentes a AB, no caso, é o conjunto do mesmo vetor. Eu considero que todo mundo é o mesmo vetor, que eu vou chamar nesse caso aqui de V. Então, ó, AB é equipolente a XY, que é equipolente a esse, que é equipolente a esse, que todo mundo vai ser o único vetor que eu vou chamar de V. A nomenclatura primordial de vetor, a início, a primeira nomenclatura de vetor é o V com a flechinha em cima, para indicar o seguinte: eu tenho um segmento orientado que matematicamente eu represento pelas duas letras, AB ou XY, porém, na forma vetorial eu vou representar por uma flechinha em cima. Eu posso representar assim também, ó, V ou AB assim, mas também com a flechinha em cima, indicando o segmento orientado. Então, é para dizer que XY aqui, essa nomenclatura aqui, é um segmento qualquer do conjunto. Então, o que é que significa? O vetor, na verdade, vai ser uma operação entre pontos, que a gente vai ver já já. O vetor determinado por AB, indicado como eu mostrei ali em cima por AB, ou B menos A, que é a menos utilizada aqui, ou V, que é a mais utilizada, né? Mais utilizada, essa aqui mais ou menos, e essa aqui a menos utilizada, porque a gente vai fazer uma subtração, só que no plano cartesiano, para a gente entender como é que chega aqui, né? O mesmo vetor AB é determinado por uma infinidade de segmentos orientados, chamados representantes desse vetor, como a gente viu aqui em cima. Mas aí eu vou dar um pulo aqui para o que interessa, né? Então, quais são as características de um vetor? O que é que um vetor precisa, como eu disse para você no início? Módulo, direção e sentido. Então, se
chegar alguém para vocês e perguntar, me defina vetor. Aí você vai dizer o seguinte, vetor é um segmento orientado de reta que, para eu poder defini-lo, eu preciso de módulo, direção e sentido. Então, o meu vetor é representado assim, o módulo dele vai ser representado assim, como se fosse módulo matemático mesmo, assim. Só que eu já vi também na nossa nomenclatura, né, na nossa literatura, o vetor vem assim, só que ele vem negrito. Quando ele vier assim, sem... É o módulo, né? Na verdade, aqui é o vetor. O módulo dele vem assim ou assim. Só que quando vem assim, sem as barrinhas e sem a flecha, tem que vir em negrito. Tem que vir negrito, para indicar o que? O módulo do vetor. Por isso que essa nomenclatura aparece mais, porque é mais fácil você visualizar. E essa daqui em negrito fica um pouco mais complicado de você observar. Mas beleza, então eu preciso entender dessa maneira, né? As características de um vetor são as mesmas de qualquer um dos seus representantes, isto é, módulo, direção e sentido. Quando dois vetores são iguais, é igual que a gente viu, é quando eu tenho dois segmentos orientados de retas iguais. Então, se meu vetor AB e meu vetor CD são iguais, só se AB ele é o quê? Equivalente a CD. Então, se eles tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, eles são iguais. Então, eu posso dizer o seguinte, que AB, aí eu posso escrever assim, né? Aí em vetor eu vou escrever assim, é igual a CD. Quando eu escrevo com a nomenclatura vetorial, eu já sei que eles são equivalentes. Eles possuem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Tanto que eu não vou nem mais usar equivalente. Quando eu falar o vetor AB é igual ao vetor CD, você já mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. O vetor nulo, ele vai ser indicado dessa maneira, com 0 e a flechinha em cima, o 0 e a flechinha em cima, né? Ou seja, começa no ponto A e termina no ponto B, né? Aquele, quando eu tenho o quê? O meu segmento orientado de reta nulo. Então, meu vetor aqui, eu vou dizer assim, o vetor nulo. Ele não tem, o módulo dele é 0, a direção dele não existe, o sentido dele também não existe. Então, é o chamado vetor nulo. Beleza? Vetores opostos. É como segmentos orientados de retas opostos. Eu só posso comparar quando eles têm a mesma direção. Só posso comparar vetores opostos, mesma, vou botar aqui, mesma direção. Mesma direção. Então, como é que eu posso escrever? Ó? Eu sei que o vetor AB ele é oposto, vou botar assim, né, ao BA, que a gente já viu, né, isso lá em segmentos orientados de reta. Então, como é que eu posso representar o vetor oposto? Se meu vetor V for o próprio AB, eu posso dizer que eu tenho menos V para representar quem? O BA. Para representar o BA. Ou eu posso escrever também assim, menos AB. Ou seja, o menos AB é o próprio BA. Menos AB é o próprio BA. O menos, aqui no estudo de vetores, é diferente do menos matemático. O menos é para indicar que está em sentido oposto. Põe isso na sua cabeça. O sinal negativo aqui, ele não é um sinal negativo matemático. Eu tenho o quê? 5 menos 10 dá menos 5. Beleza, é um sinal matemático. Mas no vetor, o menos é para indicar que está no sentido oposto. Eu estou assistindo, cara. Eu estou estudando. Vem pra cá. Vetor unitário é aquele que tem tamanho igual a 1, ou seja, vai ser aquele que eu vou definir que é o que é a unidade. O vetor unitário é que o seu módulo é igual a 1, eu vou chamar que é a unidade vetorial. A gente vai ver que eu tenho unidade vetorial para o eixo X, vetorial para o eixo Y, e vou ter unidade vetorial também para o eixo Z, que eu vou definir para vocês. Faltam 3 minutos para cair aqui. Eu vou falar de versor, aí eu vou deixar cair daqui a pouco e a gente volta para a gente terminar. Eu mando o link no Google Sala de Aula e mando o link no grupo também do WhatsApp. O que é o versor? O que é o versor?
Versor de um vetor não nulo V é o vetor unitário, de mesma direção e mesmo sentido de V. No futuro, a gente faz uns cálculozinhos para determinar esse versor. Tem um cálculozinho que é o produto escalar de V com ele mesmo dividido pelo seu módulo ao quadrado. Mas aí a gente, quando for na hora, a gente chega a isso aqui. Então, o que acontece? Imagina que eu tenho como exemplo o meu vetor V aqui. Meu vetor V. Então, o que acontece? Vamos dizer que o 1 e o 2, aqui eles são vetores unitários. Então, o módulo de 1 é igual a 1. O módulo de 2 é igual a 1. Beleza. No entanto, agora analise. Quem é versor de V? O 1 está no mesmo sentido de V. E o 2 está no sentido oposto, o 2. Logo, o 1 é versor de V. Então, o 1 é versor de V. Por que eu estou definindo versor? Como eu estava falando, vai ser importante para a gente definir coisas futuras do nosso vetor. Porque a gente vai olhar a cara do vetor, eu já vou dizer tudo dele a partir do seu versor. Na verdade, a gente vai ver que a gente tem 3 versores. Eu tenho um versor no eixo X, eu tenho um versor no eixo Y e tenho um versor no eixo Z. Então, é por isso aqui, no caso, o 1 vai ser o versor de V. O 1 é o versor de V. Mesmo sabendo que o 2 é vetor unitário, o 1 vai ser versor de V. Então, como ainda tem um tempinho, o que são vetores colineares? Quando eles estão na mesma direção. Obrigatoriamente no mesmo sentido? Não. Eles precisam estar exatamente na mesma direção. O que é direção? É aquele negócio genérico. Horizontal, vertical, diagonal. Então, no meu caso aqui, ó, o vetor U e o vetor V estão sobre a mesma linha. Então, eles têm a mesma direção. Logo, eles são, nesse caso aqui, colineares. Colineares. Ah, professor, mas aqui embaixo o U está numa reta, o V está em outra reta. Só que o que acontece? O vetor é o conjunto do que? De todos os seus equivalentes. Logo, eu posso botar o vetor V sobre a mesma reta R, o vetor U sobre a mesma reta S, e eles serem também